Olá, sexto ano. Boa tarde a todos, professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências, referente ao dia 29 de outubro, a nossa quinta-feira, abençoada seja. Então, turma, o assunto da nossa aula de hoje, como vocês já estudaram sobre sistema esquelético, sobre articulação também, hoje eu vou abordar com vocês sobre a cartilagem, ok? Então, apresentando aqui para vocês que não é uma novidade assim, com relação à cartilagem ou tecido cartilaginoso, né? É um tipo de tecido conjuntivo, claro que de consistência rígida, mas elástico e flexível também. Deixando bem claro para vocês que esse tipo de tecido não possui vasos sanguíneos, não apresenta vasos linfáticos ou nervos. Por isso, é considerado um tecido classificado como avascular, por este real motivo. Então, o tecido cartilaginoso, ele apresenta uma coloração esbranquiçada ou cinzenta, ok? É encontrado, claro, em várias partes do corpo humano. No nariz, na traqueia, na laringe, orelhas, cotovelos, joelhos, tornozelos, enfim, dentre outros. Então, turma, deixando bem claro para vocês que pelo fato da cartilagem ser um tecido avascular, a nutrição das células cartilaginosas, claro, é realizada por meio dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente. Então, por esse motivo, o tecido cartilaginoso possui uma lenta capacidade de cicatrização, apresenta uma lenta capacidade de regeneração também. E eu acredito que vocês já tenham feito a seguinte pergunta: quais são as principais funções das cartilagens? Então, as cartilagens, elas apresentam funções primordiais no corpo humano, como, por exemplo, o revestimento das articulações ósseas. É uma função específica da cartilagem. Outro, o amortecimento de impactos, né, e atrito entre os ossos, o auxílio nos movimentos corporais, a sustentação e proteção para algumas partes do corpo humano, também são funções específicas das cartilagens, ok? Então, a presença desse tecido cartilaginoso nas articulações, como mostra aqui a imagem, né, são responsáveis, turma, por sustentar pesos, né, é fundamental. Uma vez que esse tecido admite uma grande quantidade de carga. Então, essa situação ocorre nas regiões do quadril, dos nossos joelhos e tornozelos também. Então, o tecido cartilaginoso nosso é predominante, né, no sistema esquelético do embrião. Claro, ele serve de molde para os ossos em formação. E durante o processo de desenvolvimento embrionário, claro, ele vai sendo substituído. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ele é constituído de fibras proteicas, né, elásticas e de colágeno também. Então, cerca de 60% a 70% é formado por colágeno, ok? Então, a sua matriz extracelular é abundante, claro, e rica em proteínas, associado a um glicídio, né, que confere a consistência firme e flexível a esse tecido. O que é um tecido? Conjunto de células, ok?
Então, as células cartilaginosas, elas ficam imersas na matriz. Então, o pericôndrio, no caso aí, peri significa ao redor, côndrios significa cartilagem. É o tecido conjuntivo que envolve a cartilagem. Então, por possuir vasos sanguíneos, né, o pericôndrio também auxilia na obtenção e também na absorção de nutrientes trazidos pelo sangue, que são fundamentais e importantes para o corpo. E eles são recebidos pela matriz, claro, e distribuídos entre as células, né? Entre as várias células cartilaginosas existentes no corpo humano. Deixando bem claro para vocês que a cartilagem ela é formada a partir, turma, de células indiferenciadas, que originam as células jovens, os condroblastos. Então, elas depois crescem, né, e se transformam em células maduras, os condrócitos. Portanto, são dois tipos de células que compõem o tecido cartilaginoso, né? Nós temos aí os condrócitos, que são células adultas arredondadas, condros, cartilagem, e citos, condrócitos, né? Citos, células. Então, que ficam aí localizadas dentro de lacunas da matriz. Essa região é uma substância amorfa, ou seja, com poucas fibras, né? E os condroblastos são células cartilaginosas jovens. Condros significa cartilagem, blastos, célula jovem. Então, são responsáveis, no caso aí os condroblastos, pela produção da substância intercelular, no caso, que proporciona resistência ao tecido cartilaginoso. E vamos verificar aqui alguns tipos de cartilagem, deixando bem claro para vocês que as cartilagens, no caso aí, elas são classificadas, elas recebem um nome de acordo com a textura que elas apresentam e com a quantidade de fibras existentes. Então, elas são classificadas em 3 tipos, né? Nós temos a cartilagem, né, hialina, nós temos a cartilagem elástica, né, e nós temos a cartilagem fibrosa. A hialina, ela é formada por fibras, certo? De colágeno, que é a primeira, sendo a cartilagem de revestimento ósseo mais abundante do corpo humano. É muito resistente e é encontrada na traqueia, na laringe e no septo nasal. A cartilagem fibrosa, né? Essa fibrocartilagem, também chamada de fibrocartilagem, como eu acabei de citar agora há pouco para vocês, e deixando registrado aqui, né, para vocês verificarem, apresenta uma grande quantidade, turma, de colágeno e não possui, no caso aí, o pericôndrio. Então, é encontrada na mandíbula, na coluna vertebral, entre as vértebras, né, nos discos intervertebrais, certo? No joelho também, né, na articulação. E eu tenho a cartilagem elástica, que é uma cartilagem leve, flexível. No caso, essa cartilagem elástica, ela apresenta uma grande quantidade de fibras elásticas, a chamada elastina, popularmente conhecida, não é, nos livros, e apresenta uma baixa quantidade de colágeno. Então, é encontrada onde? Nos ouvidos, na epiglote, encontrada também na laringe. Vou deixar bem claro aqui para vocês algumas doenças relacionadas à cartilagem. Então, assim, muitas doenças estão associadas ao desgaste da cartilagem do corpo humano. Como exemplo, nós temos a artrose, nós temos a osteoporose, certo?
é a doença, no caso aí, a artrose é a mais comum, né? Então, são doenças que vão ocasionando uma determinada lesão dessa cartilagem articular existente no corpo humano e que altera, no caso, a sua espessura também, ok? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje, bem clara, simples e objetiva. Vou deixar aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, ok? Bons estudos e até o nosso próximo encontro, turma.